Boa noite, pessoal. Hoje o papo é sério, hoje o papo é de basquete. Eu tô com minha jersey do Chicago Bulls e hoje temos como convidada Isabela Armoni, jogadora profissional do Pinda Basquete. Companheiros, Abner e Matheus, como vocês conhecem. Opa, Fala, Matheus, Bruno. Bem? meu irmão. Tudo bem, graças a Deus. Fala, Abner, tudo bem? Boa noite, Matheus. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Boa noite. É isso, galerinha. Vamos que vamos. Como bem falou o Bruno, hoje é entrevistada uma jogadora de basquete, a Isa Arnone, ótima jogadora, jogadora que já foi treinada por uma ótima técnica, já passou por alguns clubes bem interessantes. Então fiquem aí, já sigam nossa página, já deixem o seu like, tanto quem está ao vivo e quem está no Reels aí, quem está que tá no feed depois que a live já aconteceu. E muito obrigado já, desde já, pela sua audiência, por estar aqui conosco. E só fiquem aí, porque vem muita coisa além dessa live pela frente, mas essa live vai ter muita coisa legal para a gente falar aqui. Certinho. Você esperando nossa convidada? Exatamente. Ixi, ela não tá conseguindo participar. Vou tentar de novo. Bom, é isso, rapaziada. Muito obrigado a todos que vão nos acompanhar essa noite. Acredito que o papo vai render muito. E agora é só aguardar ela que logo ela já entra na live também. Zarnani está na área. Tá no garrafão já. Ixi. Tá dando uns errinhos, mas ossos do ofício, né, gente? Trabalhar com internet. Oi, gente. Opa, fala aí, tudo bem? Tudo bem, vocês? Tava Ótimo. tentando treinar pelo notebook, por isso que eu atrasei. Não deu muito certo. O que faz? Fique em paz, sem problema. Podemos iniciar? Por mim, tudo ok. Então, certo. Boa noite a você que está assistindo de casa, assistindo pelo Reels. Boa noite também para a nossa convidada Isabela Armoni. Obrigada, gente, pela oportunidade. Boa noite. Obrigada, obrigada, gente. É uma honra estar falando contigo. Dando uma introdução ao nosso projeto, a gente é o Cultura Esportiva. Somos da região aqui de Sorocaba e procuramos dar ênfase para vários esportes, desde aqueles que não têm tanta. Ixi, o Matheus caiu. Desde aqueles que não têm tanta visibilidade até aqueles que também são muito conhecidos pelo público, principalmente aqui na região. Gostaria de primeiro apresentar a nossa convidada, a Isabela Armoni. Hoje em dia está jogando Pimba, né? Pinda, perdão, recém-contratada. Começou nas categorias de base do Apache Basque, de Guarulhos. Isso, a Paz é básica. Não é difícil de falar. Foi treinada pela gigante Magic Paula, grande jogadora do Mundial 94, naquele trio maravilhoso com a Janete e a Hortência. É formada em Educação Física, foi para o Pro Esportes aqui de Sorocaba, foi Seleção Brasileira Universitária 2022 e agora, como eu já disse, ela foi recém-contratada pelo Pinda.
Você poderia falar um pouco da sua carreira, Isa, por favor? Opa, Isa, escuta. É, caiu a internet. Voltou. Não, tudo bem. Poderia falar um pouco sobre sua trajetória, de como foi esse caminho até o atual momento? Então, eu iniciei com os meus 6 anos de idade, né? Eu comecei a jogar em Guarulhos, mas na verdade com a Vilma. A Vilma que foi minha treinadora. Ela jogou com a Magic, com a Hortência. E eu fiquei com ela até dos meus 6 até os meus 21 anos. E aí, em 2022, né, eu tive a oportunidade de poder ir para Sorocaba, joguei LBF. E foi meu primeiro ano, assim, fora de casa, minha primeira experiência, né, jogando adulto, profissional, fora de casa com outras meninas. Então, foi uma experiência muito, sim, de várias emoções. Primeiro que foi complicado, porque eu também estava passando por um momento difícil da minha vida, então ficar longe de casa foi difícil, tipo, ao dobro, né? E aí morar com outras meninas, tá jogando, tipo, foi a realização de um sonho. Mas dentro disso tem todas as suas complicações e também os seus momentos de felicidade também, né? E aí, no final do primeiro semestre de 2022, eu voltei para casa, devido aos problemas familiares que eu estava vivendo. E aí, pude voltar a jogar por Guarulhos, voltei a jogar pelo time daqui, a Pagebasque. E aí, agora em 2023, eu voltei para Sorocaba, porém eu só ia para os jogos. Eu não mudei novamente, eu passei só. Tipo, eu fazia bate-volta, né? Sábado tinha jogo, eu ia, jogava, voltava para casa. E aí, encerrei meu ciclo lá agora. E agora eu começo um novo ciclo no time de Pindamonhangaba. Certo, perfeito, Isa. Um prazer estar aqui com você nessa live. Com certeza, uma grande jogadora e que a gente vai ganhar muito conhecimento com isso. E, Isa, já te perguntar logo de cara, eu sou o Matheus Moraes, né, me apresentando primeiramente, e te perguntar, Isa, qual foi a maior inspiração para começar a jogar no basquete desde muito jovem que você começa? Qual foi a jogadora que te inspirou ou alguém que te inspirou, te incentivou a jogar o basquete? Como foi esse início seu com o basquetebol? Olha, na verdade é um pouco engraçado. Quando eu era novinha, né, eu fazia jazz, eu era da dança. Meus pais sempre foram do ramo do esporte. Meu pai era jogador de vôlei, minha mãe ela fazia dança, balé. E os meus outros dois irmãos, eu tenho três, né? Os dois mais velhos jogavam basquete e eu fazia jazz no SESI. E aí calhou que um dia meu vizinho que jogava, a gente acabou brincando e ele falou assim: "Ah, você é boa, vai lá fazer um treino, vai jogar". E eu nem sei o que é basquete. Aí calhou que eu fui buscar com a minha mãe e os meus irmãos no treino, aí a Vilma me viu e falou assim: "Nossa, traz ela para fazer um treino, tal, se ela gostar, ela continua". Uma coisa assim, bem esporádica. Aí eu fui e gostei do basquete, aí permaneci no jazz e no basquete por um tempo, e nisso eu tava estudando, então chegou uma hora da vida que, tipo, apertou, né? E eu tive que tomar uma decisão. Aí eu saí do jazz, fiquei no basquete e até hoje, assim, eu não consegui sair. Certo, Isa. Muito obrigado pela presença. Foi difícil esse contato, porque sabemos da tecnologia, mas felizmente conseguimos agendar nosso bate-papo. Te agradecer mais uma vez. E sobre sua carreira, qual posição você sempre gostou de jogar? Qual maneira você se adaptou nela? Eu já joguei em todas as posições. Eu comecei como armador fixa, só jogava de um. E aí, desde a minha base, né, passei depois a ser ala armadora, então eu jogava na armação e de lateral. E aí, principalmente quando eu comecei a sair da fase da base para adulta, que foi em 2019, eu joguei mais de lateral. E aí foi quando eu mais me destaquei. E hoje eu jogo as duas posições. Às vezes eu faço uma posição de quatro, eu sou uma armadura alta, né? É bem comum, tipo, eu tenho 1,73, mas armaduras normalmente costumam ser mais baixas, então meu técnico ele me usava muito para jogar de falso pivô, entre aspas, né? E enfim, eu rodava todas as posições, mas hoje o que eu mais jogo mesmo é
alarmação. Uhum. E como está sendo essa mudança para Pindamonhangaba? É um processo difícil? É difícil se instaurar lá? Eu ainda não mudei, eu mudo na segunda. E tem as suas dificuldades em relação a um novo ambiente, né? Eu tô indo para um lugar onde eu conheço o técnico e as jogadoras, mas por jogar contra, eu nunca tive o contato e tenho essa intimidade com elas, então é toda uma transição, né? Eu tô num lugar novo, vou ter que me adaptar à nova estrutura de jogos, o que o técnico gosta. Então, assim, é um pouco complicado, eu sofri bastante quando eu fui para Sorocaba, até porque eu passei muitos anos em um lugar só, né? Eu fiquei dos meus 6 aos 21 em Guarulhos. Então, tipo, ali eu conhecia todo mundo e quem chegava novo tinha que se adaptar, tipo, ao nosso estilo, ao meu jeito de lidar com a equipe. E agora, tipo, é diferente, né? Eu tenho que me adaptar às pessoas. Em Sorocaba foi a mesma coisa, então foi um baque, assim, que, tipo, e eu era mais nova. Tipo, eu era um time adulto, onde as meninas tinham ali, tipo, 25 a 30, 32 anos. Então, assim, tudo era assim, ah, você é nova, eu tinha que abaixar a cabeça, eu não podia dar muito palpite, porque eu era nova, tipo, inexperiente. Então, eu sofri bastante com isso. E o bom é que agora em Pinda, as meninas são da minha idade. Então, assim, acho que vai ser mais fácil esse acesso, né, de conversar, de se entender. Mas é uma transição um pouco desafiadora, né? Exato. Com certeza um desafio para sua carreira, Izzy, com certeza vai tentar fazer o melhor possível. E até te perguntar sobre isso. Você falou dessa dificuldade, muitas vezes, de ser uma jogadora jovem, de sofrer um pouco com isso, e perguntar como que é esse início de carreira para você. Já sofreu algum preconceito, alguma discriminação por conta disso, até pelo fato de ser mulher, e também o que você acha do basquete feminino, um esporte que poderia ter uma valorização muito grande, mas às vezes a gente vê que não tem uma certa valorização, né? Como que você vê o basquete feminino atualmente nesse quesito de visualização e também valorização, Isa? Eu, graças a Deus, nunca sofri em relação a preconceito, alguma coisa referente a isso. Acho que até porque eu passar, né, grande parte em um só time, então eu tinha uma voz ativa ali dentro. Tipo, eu meio que comandava, eu direcionava as meninas, então o meu técnico na época, ele confiava bastante, então não sofri muito com isso. Eu tive uma fase muito complicada da minha vida em 2017, que mediante as minhas atitudes acarretaram um pouco, assim, tipo, de desconfiança. Foi é uma história bem longa, não cabe aqui eu contar, mas assim, tipo, as meninas não confiavam muito em mim, tipo, mas tudo mediante as minhas atitudes e não coisas externas. E em relação ao basquete feminino, assim, é muito triste a diferença que existe, né? A desvalorização. É uma briga que hoje a gente está tentando combater e tentar não se igualar, mas pelo menos ser um pouco mais valorizada. Ter alguns direitos, alguns recursos que são direitos nossos, né? Uma boa estrutura, uma academia, um bom salário, coisas que o masculino eles têm de sobra e infelizmente pra gente, assim, tem muitos patrocinadores que não olham pra gente e não têm interesse porque acha que não tem, tipo, o feminino, a galera não se atrai em ver, tipo, a gente olha para um NBA, é um esporte espetáculo e, meu, bomba, tipo, enterrada, o feminino já não tem essa capacidade física, né, a gente não tem a estrutura, não estrutura, mas as condições para poder enterrar num jogo e tal, e isso a gente acaba perdendo um pouco e a galera se desinteressa e a gente sofre com isso. E hoje é uma realidade que a gente está vivendo, onde a gente vê que tem times que estão acabando porque não tem investimento. Então, a gente olha para um NBB da vida, tem vários times. Qualquer copinha, qualquer campeonato amador, né? Tem de 15 para mais times masculinos. E a gente briga para ter 8, 10 em um campeonato feminino. Então, é muito triste ver essa desigualdade. Sim, bem como você falou, nosso projeto tem esse intuito de trazer esses esportes que têm menos reconhecimento. O Pro Esporte, a gente meio que sem querer achou,
E foi um achado bem legal, bem bacana, porque envolveu vários aspectos, não só no basquete feminino, mas trouxe o vôlei, e a gente aborda com bastante ênfase esses temas, principalmente nos jogos regionais. E falando em jogos regionais, acho que você já participou em vários. Qual foi essa emoção de participar? Acredito que foi o vice que você participou. E qual a emoção de chegar na final, trazer um vice-campeonato, mas com orgulho? Quais são as emoções transmitidas? Nesse regionais desse ano eu não participei, infelizmente, porque eu também jogo 3x. Então, coincidiu data com outro campeonato do CBI, né, do 3x3, que é o campeonato que está valendo Bolsa Atleta, então eu acabei dando prioridade, né? Mas eu participei sim de outros regionais pelo time de Guarulhos e fomos campeões nas 3 vezes que a gente participou, a gente foi campeão e meu, é muito gratificante, assim, tipo, é uma emoção de estar podendo ali representar a cidade. E é uma semana que a gente fica fora de casa, só com o time concentrado ali, onde tem muitas emoções, tanto das boas como ruins, é pressão que cai em cima da gente, porque, pô, os regionais, os abertos, é os campeonatos mais esperados pela cidade, né? Então tem aquela coisa de tem que trazer o resultado, tem que trazer a medalha, tem que classificar para os abertos, então tem toda uma pressão, tem. Mas é assim, ao mesmo tempo que é uma pressão, é uma coisa muito boa, é prazeroso, né? A gente tá jogando porque a gente ama, então tá ali com o time, tem momento que a gente se distrai, dá risada, tem momentos de conversar sério e conhecer uma e a outra, então são coisas assim que eu digo, na verdade, eu ouvi muito meu técnico falar que o basquete, ele é a quadra na vida, a vida, né, na realidade. E hoje eu sou basicamente o que eu sou pelo basquete, assim. Tô a minha vida inteira, então, tipo, tudo que eu sou, todo mundo que eu conheço é meio que em torno do basquete. Então, tipo, assim, é uma emoção, é uma alegria e é muito gratificante estar ali, podendo. Tipo, a cidade confia em nós, né, pra estar ali. Tanto que eles investem e dão tudo que eles podem pra gente naquele momento. Então, é muito bom. Sim, o basquete, assim como o futebol, tem um papel social muito importante na sociedade, até mesmo em rachões que você vê mundo afora. E você citou sobre Bolsa Atleta, eu fiquei meio curioso, como funciona? É pro exterior? O Bolsa Atleta, eles. Tem alguns campeonatos que conseguem essa parceria com o CBC. Eu não sou meio leiga assim, mas eu vou tentar explicar um pouquinho do que eu sei. E aí o Bolsa Atleta, nesses campeonatos que pelo menos eu conheço, tem o CBB do quadrão, né, que é os campeonatos que eu vou jogar agora no segundo semestre, e o CBI do 3x3. A LBF também dá o Bolsa Atleta, mas é sempre pro pódio, é sempre pros 3 primeiros colocados. E aí, eu no caso, eu peguei seleção paulista, né, em 2015, e aí eu consegui por um ano pegar o Bolsa Atleta. A seleção paulista, ela dá um X valor, um valor mais alto. Então, a gente consegue receber um valor mensal, né, durante um ano. E aí, às vezes a gente consegue renovar, às vezes não. E é basicamente o auxílio a CBC dá pra gente o prêmio por ter chegado nos 3 primeiros lugares. E basicamente isso. Exato, com certeza, Isa. Um ótimo trabalho, parabéns por esse projeto também. E até algo que você citou, eu achei bastante interessante também, que é essa participação no 3x3. É algo que pode ser até considerado um basquete que é muito competitivo. E eu queria que você falasse se tem muita diferença jogar o 3x3 para o basquete normal, oficial, como que funciona essa competição e como que é o trabalho totalmente nesses treinos e no dia a dia e também no jogo em si para um jogo tão difícil de uma competição que pode ter uma valorização, ter uma visualização grande e algo que possa ter um repertório maior para as atletas. Isso. Olha, é muito diferente. Esse foi meu primeiro ano como 3x, né?
por alguns motivos que aconteceram na minha vida no passado, esse ano eu me ausentei do. Era pra mim ter me ausentado, né, do 5x. Eu não ia jogar. E aí apareceu essa oportunidade de jogar o 3x3. E aí eu não treino. Cheguei a treinar mais uma vez por mês, assim, porque minha vida mudou de cabeça pra baixo, né? E aí eu não conseguia ter disponibilidade para poder treinar, então por Sorocaba e por Santos, que é o time que eu jogo 3x, eu fechei só para ir para os jogos. Mas, assim, a realidade que eu encontrei dentro do jogo do 3x, assim, foi um baque, porque é muito diferente. Primeiro que no 5x a gente tem 4 quartos, né, de 10 minutos, e no 3x é só um quarto de 10 minutos. E aí, ou são 10 minutos ou 21 pontos. Então, tipo, é correria o tempo inteiro, não tem fundo bola, não tem lateral. É uma realidade, assim, que eu fiquei, gente, em um jogo eu já tava cansada. Eu fiquei, que é isso? E um jogo de basquete dura 1h30, né? Então, a diferença, assim, de regras, até hoje, assim, depois de uns. Já participei de 6 campeonatos. Porque 3x é só um dia, né? Não é, tipo, por semestre. Tem um dia só, tem toda a competição, tipo, de classificação, quartas de finais, semi, enfim. Então, um dia só. Eu já participei de uns 6 campeonatos e até hoje eu ainda esqueço de fazer checkball, eu esqueço de não pisar na linha, porque é meia quadra 3x3 só, né? Então, são algumas coisas que eu ainda, tipo, eu olho assim pro meu técnico e falo, calma, tenha paciência. Mas, assim, é muito diferente a realidade. É um jogo muito mais dinâmico. Você tem que ter mais condições físicas, tanto que eu sofri um pouco com isso, porque ano passado, quando eu encerrei o primeiro semestre, eu voltei para casa e aí não consegui manter a minha rotina de treinamento. Estava aqui em Guarulhos, mas não conseguia ir todos os treinos. Eu estava com a minha mãe doente, né? Então eu precisava ficar com ela. E aí, nesse ano, aí eu não tive cabeça, porque eu perdi ela, infelizmente. Então, tipo, lidar com o luto foi muito difícil pra mim. E conciliar, né, mais as tarefas de casa, cuidar das coisas aqui, cuidar de mim. E aí, trabalho, treino, tipo, eu me sobrecarreguei demais e eu não consegui dar conta de tudo. Então, tipo, até treinava por conta, mas chegou uma fase que eu fiquei assim, tipo, sem forças. Eu chegava em casa, eu não conseguia treinar. E eu fiquei 6 semanas sem fazer nada, sem dar uma corrida, sem pegar na bola. E quando eu ia pro campeonato, eu sentia muito. Minha perna pesava, eu não tinha fôlego. Foi um negócio que eu fiquei assim, meu, como pode? A gente se mata pra treinar e pra conquistar um corpo, né, uma condição física, e em 2 semanas a gente consegue perder tudo. Então foi assim, um processo bem complicado, tanto que assim é bom eu estar voltando para Pinda, porque é um novo ciclo que está se abrindo, né? Tô deixando um para trás e para Sorocaba eu não estava pronta, tanto que eu saía para os jogos porque eu não estava pronta para poder deixar tudo aqui, deixar minha família, meu pai, meus irmãos. Então, agora, tipo, me sinto pronta para ela agora. Então, Lucas, só um instante, eu vou um pouco. Agora eu vou voltar. Bom, esse momento de luto é difícil, complicado, principalmente no retorno das suas atividades, mas quando você faz o que gosta, você se anima, reflete sobre aquilo. E mudando um pouco de assunto, a gente pesquisou e viu que você teve uma participação na Seleção Brasileira Universitária em 2022. Como foi essa participação, esse sentimento? nossa, foi uma coisa surreal. Primeiramente porque eu tinha acabado de voltar de Sorocaba, né? Então eu tava assim, meio sem jogar.
Tanto que a minha técnica tinha me chamado pra voltar a jogar e eu fiquei um mês indo dela, porque eu não queria. E aí eu tava no serviço, falou, Arnone, no basquete sou conhecida como Arnone, né? Falou, Arnone, você tem passaporte? Eu falei, não. Ela, então faz. Eu falei, não, calma aí, como assim? Ela, não, faz seu passaporte que vai ter um campeonato pra você ir. E eu já fiquei, tipo, na minha cabeça, mas por que você quer me levar pra longe, sendo que eu voltei pra ficar perto de casa? E aí, enfim, foi maior correria. Em 2 dias eu tive que resolver tudo. Aí fiz o passaporte, foi a maior loucura. E aí quando eu cheguei, foi lá no México, né, o campeonato. Quando eu cheguei no México, que eu fui saber que era uma seleção brasileira universitária. Tanto que quando eu vi o post, gente, não é brincadeira. A gente tirou a foto no aeroporto e aí na legenda tava seleção brasileira universitária. Aí eu olhei assim e eu fiquei, meu Deus, eu mandei mensagem pra minha mãe e eu fiquei, mãe, eu tô na seleção, como assim? Eu não sabia. Eu fiquei muito feliz. E ao mesmo tempo, tipo, veio aquela coisa, pô, é seleção, né? Tipo, seleção brasileira, não é? Por mais que seja universitária, tipo, meu, eu tô vestindo a camisa do Brasil, eu tô representando o nosso país. E aí, tanto que eu não consegui nem aproveitar muito a viagem, porque quando eu viajo assim para campeonato, tipo, eu não consigo perder o foco. Ou eu me concentro e eu jogo, ou eu passeio. Eu não sei fazer as duas coisas. Tipo, eu perco a cabeça, eu desfoco. Então, eu cheguei ali e eu falei assim, caramba, eu tô na seleção. E me deu uma felicidade, ao mesmo tempo ver aquela coisa de é a hora de mostrar, tipo, o seu potencial, você jogar e colocar, tipo, as oportunidades vêm, né? Então, era na hora de eu provar o porquê que eu tava ali. Então foi uma semana assim tensa, muito tensa, e de jogos que a gente jogou contra os Estados Unidos e a gente sabe do poder que os Estados Unidos têm, né? Então foi aquela coisa que tipo, eu falei assim, meu, é os Estados Unidos, vou jogar contra elas e deu aquela coisa de caramba, tô jogando contra, mas ao mesmo tempo aquela coisa de todo mundo idealiza e coloca elas o país, né, como um bicho de 7 cabeças, um time imbatível e não é bem assim. Tanto que quando a gente jogou, a gente começou até o segundo quarto, a gente tava pau a pau, ganhando ainda. E aí depois elas viraram o jogo e tal, mas tipo, ali foi a prova que nada é impossível, né? Quando a gente quer, a gente consegue fazer as coisas e fazer dar certo. Infelizmente a gente ficou em quarto lugar. A gente não ganhou os jogos, mas foi uma honra estar ali, podendo representar o país. Eu fiquei assim numa felicidade que não cabia dentro de mim. E a minha ficha não caía, que eu olhava assim e ficava, meu, que a gente trabalha, trabalha, mas às vezes parece que o resultado não vem, né? Mas não que não vem, é porque tudo tem o seu tempo. E aí, naquela hora que eu vi a mensagem, que eu vi a legenda, eu fiquei, caramba. Cheguei, tipo, independente se era universitário ou não, tipo, é alguma coisa, né? E eu posso dizer que um dia eu vesti a camisa do Brasil e representei pra mim, tipo, não tem nada que pague. E a minha honra maior, assim, minha alegria maior foi que a minha mãe, ela pôde ver isso, tipo, eu falo que ela me viu no auge da minha carreira até aqui. A gente não sabe o dia de amanhã, mas até aqui a minha mãe, ela pôde estar ali prestigiando e ela assistiu os jogos. Então, assim, pra mim foi uma das minhas maiores conquistas, né? Uhum. E quarto lugar é um ótimo resultado também, Sim. foi um campeonato recente. E como que foi essa interação com várias equipes pelo mundo, assim, várias seleções no caso? Sabemos que os Estados Unidos, apesar de ser supervalorizado, tem outras muitas seleções na Europa, até mesmo na Argentina, assim. É evidente que o basquete no mundo inteiro está evoluindo. Sim, a gente tá vivendo uma atualização, né? Até de regras, tem muita coisa que tá mudando. A gente teve agora o novo passo zero, então a gente vê que as coisas estão se renovando. E é muito legal de ver que, tipo, lá fora, a gente jogou contra o México, eu não lembro, acho que foi o Uruguai. E a gente conseguiu bater de frente ali com todos os times.
A gente não estava com um time muito bem preparado fisicamente, mas assim, a gente estava com um time completo e mesmo com cada peça que estava ali, com tudo que a gente entregou, a gente bateu de frente com todos. Tipo, não teve nenhum time que a gente perdeu de mais de 20 pontos e, cara, olhar ali, tipo, meu, Brasil, o povo coloca a gente, tipo, lá embaixo, né? Mas, na verdade, quando a gente pega, assim, assiste seleção até sub-19, adulto, a gente vê as meninas foram campeãs agora do American Cup, então, assim, a gente tá crescendo junto com o basquete, né? E é muito bom tá podendo fazer parte disso também, tá podendo colocar cada uma um pouco da sua história. Tem as meninas, as mulheres, né, que passaram e foram campeãs em 94, Hortência, fizeram o nome delas e hoje tem mulheres que estão preservando isso ainda e continuando essa história, continuando no auge, buscando o primeiro lugar nas competições internacionais. É muito bom isso. Perfeito, Izzy. Como eu queria até te perguntar também como é o trabalho psicológico e também o trabalho físico, como você bem citou, das jogadoras, até fazendo um paralelo com você que começa desde cedo, desde a base, e hoje já é para o profissional. Tem muita diferença da base para o profissional. E como que é para de basquete? Tem 2 períodos o treino, como que funciona até esses treinos físicos e também psicológicos para as partidas, que com certeza é o foco principal, Izzy. Olha, bom, eu tô indo pro meu terceiro time, né? O primeiro time que eu passei de Guarulhos, a gente não tinha uma estrutura muito boa, então a gente não fazia academia. E a gente não tinha um preparador físico, assim, a gente brinca que era o nosso técnico, que ele era tudo pra gente, era o nosso psicólogo, técnico, preparador, tudo. Pai, ele era tudo pra gente. E ele começou com a gente novinho, então, assim, era um desafio, porque a cidade, ela não dava apoio pra gente, eles não tinham muito benefícios, então a gente não tinha nenhuma ajuda de custo. Então era um pouco complicado, a gente tinha que se virar com o que tinha, que era bolas de peso, peso corporal. E aí, tanto que quando eu fui para Sorocaba, eu nunca tive um corpo de atleta, né? Então, quando eu fui para Sorocaba, assim, foi um desafio muito grande, porque eu sofri muito esse baque. De estar lá, ter que treinar 3 vezes, a gente fazia academia de manhã, 6 horas, da academia para quadra, à noite tinha quadra de novo. Então, assim, foi uma coisa que as 2 primeiras semanas eu tava morta. Eu não podia dormir à tarde, eu dormia todo dia, porque meu corpo tava sentindo muito. E eu também desenvolvi meu corpo, assim, muito rápido, porque como eu nunca tinha passado por esse processo de treinar firme, todo dia academia e tal, tipo, eu tive uma evolução muito nítida, assim, em pouco tempo. E esse trabalho psicológico é também um desafio diário, porque é você contra você, né? Claro que a gente joga, é um time coletivo, mas antes da gente estar no time, você vencer você mesmo todos os dias. Pô, eu tinha que acordar às 5 horas da manhã todos os dias para ir para academia, para depois ir para quadra. E tinha dia que não dava vontade. Você olhava assim, nossa, já tá tocando despertador, meu, eu tenho que ir mesmo. Será? Tipo, até onde tá valendo a pena eu ficar fora de casa, eu ficar fora, longe da minha família, eu perder aniversários, perder Dia dos Pais, Dia das Mães, pra estar ali, tipo, até onde tá compensando? Será que eu quero isso mesmo pra mim? Então, assim, é um desafio todos os dias. Você ter uma força de vontade, atirar da onde você não tem. E às vezes tem dia que a gente tá ali, tá por prazer e, meu, vamos, tá animado, mas tem dias que infelizmente não é assim, tipo, é uma luta e é você contra você, enquanto a gente, uns dormem, outros estão trabalhando, então é aquela coisa e tem que conciliar com o trabalho ou com o estudo. Eu me formei primeiro, né? Então eu estudei até 2021. Quando eu acabei a faculdade, eu fui sair de casa, então eu estudava aqui em Guarulhos. Então, a partir do momento que eu me formei, eu estava pronta para sair. Eu priorizei isso, até porque o esporte é meio relativo, né? Amanhã ou não, posso me lesionar, então é bom a gente sempre ter um plano B e eu priorizei isso. Então é assim, um desafio, né? É você a sua cabeça, o corpo com o seu sonho, e é estudo, é trabalho,
hoje eu tô trabalhando, né? Então eu vou continuar o meu serviço, home office, e vou ir jogar lá, vou morar lá em Pinda, então assim, vai ser um desafio conciliar o serviço com o jogo e cuidar de tudo isso, manter a rotina de treinamento, não deixar cair o empenho nem no jogo, nem no serviço, então assim, é uma luta diária, né? Precisa. Esse conciliamento entre trabalho, serviço, jogos. E sobre o mental, como o Matheus falou sobre o aspecto, como funciona, como você trabalha o mental antes da partida e pós-partida? Enfrentando uma derrota, uma vitória, se preparando para o jogo. Olha, eu tive muitas oscilações, né? Antigamente eu tinha toda uma rotina de pré-jogo e tudo. E teve um dia assim que eu não fiz a minha rotina e tanto que eu fui pro jogo e eu falei, caramba, assim, eu não fiz nada do que eu sou acostumada a fazer e agora. E chegou no jogo, eu joguei super bem. Eu falei assim, meu, eu não preciso disso. Então, eu hoje costumo não pensar. Eu vivo a minha vida, eu faço as minhas obrigações e chega no jogo, tô pronta. É como se fosse um treino, eu faço aquilo diariamente. Então, chega no jogo, eu tenho que estar pronta para aquilo que eu tô fazendo. E é mentalizar. Eu gosto de mentalizar tudo que eu vou fazer. Tipo, antes de dormir, eu programo meu dia, eu planejo tudo, eu sou movida a metas. Então, assim, eu tenho uma meta a ser batida no dia, no meu treino, e eu anoto tudo isso no meu celular. Tipo, eu tenho um bloco de notas e eu coloco, tipo, de tal a tal hora eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E aí, depois do jogo, antes de dormir, eu coloco a minha mão na consciência, vejo, pô, o que que eu errei, o que que eu acertei, o que eu preciso melhorar. E nesse processo que eu não tive treino, né? Eu não treinei com time, eu tive que treinar por conta. Eu treinei os meus pontos fracos, o que eu sei que eu tenho dificuldade. Eu não sou não era, né, uma atleta que era muito agressiva, que cortava muito. E eu passei a treinar muito isso, então, tipo, hoje eu sou mais completa. Porque antes eu era mais chute, eu refugava muito, eu não cortava, então comecei a treinar muito isso e eu melhorei bastante, então é uma coisa que eu vejo assim, tudo é treino. Não adianta eu querer, ai, quero fazer ponto, mas pô, eu treino para pontuar, tipo, eu quero meter bola, mas eu treino para meter bola, tipo, essas coisas. Então, eu trabalho muito a minha mente e eu também é, sei lá, é uma atividade que eu faço, é disciplina, né? Eu costumo, é o que mais tá pegando pra mim nesses dias, porque como eu tô indo pra Pinda, né, eu tive um mês pra poder me preparar. E como eu não tava treinando, eu falei, quando eu fechei com eles, eu falei assim, pô, eu tenho um mês pra poder pelo menos chegar lá e tá bem, né? Tentar tá no meu melhor, não vou estar acompanhando as meninas, mas não vou estar tão atrasada. Então, pra mim, todos os dias eu vou pra academia às 7, né? Logo no primeiro horário que abre. Então eu acordo às 6, 6h30. E pra mim é disciplina, tá ali. Hoje era dia de corrida, 50 minutos de corrida. Eu falei assim, meu, não vou. Não quero. Eu olhei assim, 6h30. Eu falei, não, meu, eu preciso ir. Por mais que eu não queira, eu tenho que ir porque é o meu propósito. Tá sendo meu propósito de vida. Então, é lidar com isso diariamente. É você ser mais forte que você mesmo. Quando o seu corpo fala assim, meu, não quero, é você com o poder da mente fala assim, não, você vai. Você pode, você consegue. E é isso que eu tento exercer todos os dias, que o desânimo vem, que a dificuldade bate, enfim. Uhum. Perfeito, Isa. Você até citou, eu gostaria de fazer perguntas sobre isso. Como que é seu estilo de jogo? Você prefere chutar na lateral, infiltrar no meio, ajudar na marcação e na armação? E com você como ala, é difícil ganhar espaço e confiança das suas companheiras de equipe para chutar, fazer arremessos e finalização? Hum, eu, eu não sou muito chutadora, né? Eu sempre sobra uma bola pra mim e outra, mas tipo assim, de 10 eu vou meter 4. Então assim, eu não sou aquela matadora de bola, pô, vai sobrar uma ou outra eu vou matar, mas não é o meu ponto forte. Hoje eu sou muito assim, eu
eu falo que eu sou um pouco completa, porque ao mesmo tempo que sobra a bola de 3 pra mim, eu tô pronta pra chutar, eu tenho um corte de média distância bom, então é um corta para e chuta, ou então bater pra dentro. Eu tenho bastante. Não que eu tenho, né? É que eu treinava com duas jogadoras que elas eram muito fortes. Até falo pra elas que, tipo, teve uma vez que elas bateram pra mim e eu até traumatizei, né? E como a gente jogou juntas por muito tempo, eu tive que aprender a me proteger. Então, assim, a gente aprende, né, a ter essa condição. E então, bater pra dentro hoje, ter um jogo de força, um trabalho de costas, é, eu não sei pontuar, assim, a minha maior qualidade. Eu falo que eu sou uma jogadora completa, porque se você tirar o meu chute, eu vou conseguir te cortar. Se você pagar pra mim, eu vou chutar. Então, tem bastante disso. Perfeito, Isa. Até fazendo um complemento com essa sua resposta e também a pergunta do Bruno, falar qual você acha que é a maior dificuldade dessa posição de armadora, além dessa dificuldade de ter que chutar, de ter que criar e sempre propor jogadas para suas jogadoras em diversas posições, e também falar um pouco dos seus aspectos que você acha que você precisa melhorar. Você já até falou um pouco dos que você é boa, disse que é muito completa, mas tem alguma coisa que você acha que dá para melhorar pensando à frente no seu jogo? E o que você acha que precisa fazer para isso, Isa? A dificuldade na armação que eu mais vejo é a responsabilidade, né? Porque a armadora é ali a cabeça do time. Então, se deu bom, parabéns. E se deu ruim, você é a culpada. Você. Meu técnico falava muito pra mim, tipo, teve uma fase que eu era muito preocupada em pontuar e ele falava, esse não é o seu foco, você tem que se preocupar em fazer os outros jogarem e quando a bola sobrar pra você, você vai estar pronta pra pontuar, mas não é, ai, tenho que fazer, tenho que pontuar e tal, e ele sempre colocou muito isso em mim, a sua obrigação é os outros jogarem. E essa responsabilidade de não deu certo, a culpa é sua, o que mais pega, porque às vezes não é a sua culpa e você tem que responder pelos atos dos outros. Então, esse é um peso ruim e bom ao mesmo tempo, né? Mas carregar isso é uma coisa assim pesada. Que você tem que cobrar os outros, tem que estar ali à frente e você é meio que a voz do técnico, né? Tem que estar ali sempre falando com ele e o que ele propõe para você, você tem que executar. Então é uma dificuldade, é um desafio, né? E uma coisa que eu vejo assim que eu tenho que melhorar muito é a minha mão esquerda. Que eu não tenho, tipo, não tenho confiança para cortar, assim, é sempre que eu vou cortar treinando até que bastante agora, é esse corte para a esquerda, porque até foi um outro técnico do time adversário que a gente estava conversando, aí eu falei assim, se você tivesse que mudar alguma coisa no meu jogo, o que você mudaria? Ele falou, o seu corte para a esquerda você não tem. Você sempre quando vai cortar é para a direita, então esse é o principal ponto para mim. Antigamente eu era muito ruim na defesa, eu nunca fui uma jogadora defensiva. Sempre fui ofensiva e bem cadenciada. Então foram dois pontos que eu também, durante essa minha trajetória, né, de atleta, eu tive que aperfeiçoar muito. Principalmente pandemia. Na pandemia eu treinei muito em casa, né? E eu treinava bastante esse trabalho de perna para poder melhorar a minha defesa. E velocidade, eu não sou uma jogadora muito veloz. Não, eu sou mais resistente do que rápida. Então, para mim, isso também é um desafio, né? Até que às vezes eu puxo alguns contra-ataques e tal, mas não é o meu forte, a velocidade. Eu sou mais uma jogadora de trabalhar a bola, organizar o time, eu sou mais cadenciada. Sim, Zé. E ainda sobre os seus aspectos de características. Sobre seus aspectos de características e de jogo, você podia falar qual foi o teu jogo de destaque que você falou, nossa, esse jogo eu joguei muito, e um jogo marcante que marcou sua carreira, sua trajetória? Olha, um jogo que eu falei, tá, é bem recente esse, foi o do 3x, que foi agora no fim de semana. A gente foi representar o. Teve o Jogo das Estrelas da LBF, né? E aí, Catanduva não pôde ir, então chamaram o nosso time de Santos para poder jogar lá no dia. E ali foi um dos meus melhores jogos, porque a gente estava perdendo de 8 pontos, faltava 5 3x3, né? Um jogo de 10 minutos. E cesta de 3 pontos no 5x vale 2.
e cesta de 2 pontos, do 5x no 3x vale 1. E a gente tava perdendo de 8 pontos e tava faltando 5 minutos pra acabar. E ali eu fiquei, meu, não quero perder. Eu não gosto muito de perder, então ali pra mim foi tipo, nossa, falei pras meninas, meu, a gente não jogou um terço do que a gente joga. E falei, ou a gente aproveita esses 5 minutos e vai pra cima, ou senão a gente vai perder de 21. E ali eu não sei, tipo, eu meti 2 bolas seguidas, fiz bandeja, recebi falta, fiz bandeja, meti lance livre, foi assim, 4 seguidos que eu pontuei e eu caramba, não esperava. Meti 2 bolas seguidas e normalmente quando eu chuto uma, tipo, eu demoro pra chutar outra. E a menina, eu chutei uma, caiu, aí eu recebi a bola, aí tipo, a menina não me marcou, ela ficou lá no garrafão. Eu falei, ah, meu, eu meti a primeira, eu falei, vou chutar. Eu chutei e caiu, e aí já crescemos na defesa, as 3, né? Já entrou no negócio ali, e um clima de jogo pegado, foi muito. Então foi um dos meus melhores jogos. E um jogo marcante pra mim, acho que foi a final da seleção paulista. Porque quando a gente foi pra seleção em 2015, meu técnico comprou uma briga, né? Porque ele tava levando 5 jogadores do mesmo time. E nisso a gente carregou toda uma pressão de que tinha que ser campeão, assim, não tinha outra opção. Ou a gente era campeão, ou já era o basquete de todos. Então, na final foi contra o Rio. E aí o primeiro quarto a gente acabou com 2 pontos na frente. O segundo quarto elas viraram, colocaram 10. E aí foi aquela coisa, tipo, meu, 10 pontos na frente e agora acabou. A gente não pode perder. E aí foi aquela coisa, né? E aí acabou no final do último quarto, tava pau a pau, assim, a gente fazia, elas faziam, a gente virava, elas viravam. E aí a gente definiu o jogo no último minuto, assim, no último segundo a gente definiu o jogo e quando acabou foi aquela coisa de vencemos e respirar e sabe quando você respira de ufa, acabou e deu certo? Foi aquela sensação e nossa, foi a primeira seleção que eu tinha pego, então foi outra coisa assim que não tem como mensurar ali o que eu senti, como foi, assim, era a gente estava representando no caso era por região, né? A Paulista é uma seleção por região, então a gente estava representando São Paulo. Mas, meu, ali foi. E os nossos pais, tipo, a maioria a gente já se conhecia, né? Sempre jogou contra as 10 que estavam ali. E aí eles foram de van, então eles fizeram toda uma surpresa. Tipo, começou o jogo, chegou uma van cheia e a gente ficou, nossa, eu não acredito que vocês vieram. Foi lá em Curitiba. Então foi uma emoção, assim, gigantesca. Quando acabou o jogo, a gente ganhou. Poder levantar o caneco e gritar, é campeão, ali foi tudo. Esse momento deve ter sido muito gratificante. Isa, você com essa pouca idade já conquistou muito em sua carreira. Você tem alguma ambição, algum campeonato a ser ganhado? Talvez um sonho de jogar no exterior? Olha, acho que eu nunca tinha viajado, né, a minha carreira inteira. Eu nunca tinha pensado em pegar a seleção. Eu só mesmo ir para os Estados Unidos. Por toda a estrutura, sei lá, a gente não tem como mensurar a diferença, né? Lá, aqui o esporte daqui é o futebol e o esporte de lá é o basquete. Então, eu tenho até amigas que foram pra lá já. E quando a minha amiga foi, ela mandou foto pra gente, meu, o vestiário, assim, ela tinha um armário só pra ela, tinha uma hidromassagem assim, só pra ela, era uma coisa de louco, assim, a pista de corrida era em quadra. É uma estrutura, assim, linda e surreal. E eu sempre almejei isso pra mim, tipo, nem que for um camping, assim, de uma. A minha meta de vida é um dia poder vivenciar um pouco do que eles vivem, assim, de materiais, da estrutura que eles têm. Eu até dou aula também, eu dou treino de basquete e faz muita falta ter materiais para poder trabalhar, uma boa estrutura, bolas boas, isso faz muita falta e tipo, lá eles têm. Então, poder vivenciar um pouco disso para mim, acho que vai ser a minha maior realização. De campeonato, eu já venci muitas coisas. Na época,
tipo, a minha fase no Guarulhos foi muito vitoriosa. Posso dizer que eu sou tetracampeã paulista, sou tricampeã sul-americana, Liga, NCB, muitos campeonatos eu conquistei já. Então, assim, hoje a minha meta de vida mesmo é um dia poder, por uma semaninha, ou um fim de semana que seja, poder vivenciar um pouco da realidade que eles têm lá. Sensacional, Isa. Com certeza é uma realidade diferente. Ela é focado nisso desde quando as atletas começam a vivenciar isso. E, Isa, até falando desse último aspecto que você fala, que você deu e dá aulas de basquete, como que é essa sensação e qual a responsabilidade de dar essas aulas de basquete, como você disse, e também falar um pouco de algo que você falou no começo, qual a importância para você e o que mudou na sua vida social o basquete, como você falou, e como seu treinador sempre te falava que era algo que era de vivência de vida realmente, o esporte não é só ali, as regras, tudo pode ser encaixado como a vida cotidiana, como a vida normal. E como que você vê esse basquete, o que mudou na sua vida socialmente, Isa? Bom, quando eu comecei a faculdade, eu comecei em 2017, né? Eu me formei no colégio, já fui para a faculdade e ali a minha técnica ela já me pegou para dar escolinha. Para mim foi muito bom, porque eu consegui vivenciar na prática e na teoria as duas coisas. Então, tudo que eu via na faculdade eu já estava presenciando na prática. Então, para mim, aprender e entender foi muito mais fácil. E foi uma paixão à primeira vista, assim, trabalhei com categorias, né, e com a escolinha. Então, ensinar os pequenininhos para mim era a minha paixão, assim, que eles acertavam a cesta, eles aprendiam a fazer uma habilidade, eles ficavam, tia, eu consegui. E ali era, tipo, ver a evolução deles e saber que eu estava fazendo parte daquilo era para mim uma das melhores sensações do dia, assim. E trabalhar com a categoria para mim já não é muito meu forte. Eu tive a oportunidade de ser técnica, né? Mas eu não tenho muito perfil para isso. Eu gosto muito de auxiliar, dar treino, trabalhar na preparação física, mas eu ser ali a cabeça e ser a técnica já não é muito meu forte. Eu até brinco que eu nem quero muito trabalhar com basquete, porque eu estudo basquete desde pequenininha. E aí a minha vontade, como seguir carreira, assim, é trabalhar com terceira idade e com crianças especiais, né? Mas eu tive, para isso eu teria que ter estagiado, e na minha época de estágio eu não consegui. Eu estagiei só com basquete mesmo. Meu segundo ano de estágio já estava acontecendo as coisas na minha vida, então eu não consegui realizar os meus estágios. Então, hoje a coisa que eu mais me sinto assim, segura é o basquete. E ao mesmo tempo que eu falo que eu não queria, eu gosto muito. Eu tava até então, né? Segunda foi meu último dia lá. Eu tava trabalhando num projeto de funcional de basquete. E era com um pessoal mais velho que eu. Isso pra mim é um desafio, dar treino para pessoas mais velhas. Quando eu tava trabalhando em Guarulhos aqui, eu também era auxiliar técnica, né, do time adulto. E pra mim era aquela coisa, porque eu tinha que dar ordens para as pessoas mais velhas do que eu. E eu ficava assim, caramba. E o bom é que eles respeitavam, né? Era um desafio para mim, na minha cabeça era aquela coisa, caramba, eles são mais velhos do que eu, mas eles sempre me respeitaram e sempre deram muito ouvido, né, para aquilo que eu tava falando e dava certo às vezes. Então, assim, eu tinha bastante credibilidade de ambas as partes, assim, até nesse projeto que eu tava agora, tipo, a galera ficou assim muito triste porque eu fui embora, eu fiquei muito triste também. Mas pude ver a evolução deles nos treinos e contribuir com isso é uma coisa que me deixa muito contente, né? Sobre a... Eu esqueci a outra pergunta que você fez. Da importância do basquete no quesito social, até algo que você tinha falado no começo, que o seu treinador te falava, como que você vê hoje, depois de vivenciar já um tempo com isso? O basquete, ele é assim, a base da minha vida, né? Como eu falei, eu sou o que eu sou e eu tenho tudo que eu tenho. Me formei num colégio particular, eu me formei numa faculdade por conta do basquete, porque eu tive bolsa. Então, as pessoas que eu conheço, os lugares que eu trabalho, é tudo pelo basquete. Então, assim, não sei o que seria de mim se não fosse o esporte, se não fosse o basquete.
Claro que talvez eu poderia estar jogando outro esporte, mas assim, a pessoa que eu me tornei, eu acho que eu seria totalmente diferente, porque o basquete, ele literalmente me ensinou e me deu tudo que eu tenho. Então, assim, as pessoas, o convívio, eu trabalho em outro serviço também, e é tipo, do basquete, então, assim, é tudo por ele. Bom, Isabel, infelizmente a gente tem um tempo escasso do Instagram, de 1 hora, e ele está se findando. Agradecer mais uma vez sua presença, por trazer seus relatos, sua história no basquete, sua trajetória, sua carreira, falar um pouco sobre sua vida pessoal e falar que o esporte, ele traz uma renovação para a gente, tanto o pessoal como o social. Ele revigora as pessoas, traz uma importância que é muito grande para muitos e muitos desprezam essa valorização do esporte. Agradecer mais uma vez sua presença. Se o Bruno ou o Matheus tiverem algo a acrescentar. Isso, Isa, só agradecer, é um prazer imenso aí. Até o Fel Silva já comenta que o basquete não é só um esporte, é um estilo de vida, e é exatamente isso. Acredito que todos nós aqui concordamos, nem, não só o basquete, todos os esportes, porque o esporte muda muito e com certeza não é só aquilo que está dentro ali da prática física, e como um estilo de vida, regras, algo cultural, e esse é o intuito também da nossa página, de tentar trazer um pouco dessa emoção, dessa cultura dos esportes. Então, só agradecer, Isabela, por esse papo sensacional. De verdade, foi incrível, um prazer imenso estar aqui com você hoje, desfrutar de conhecer muito da sua carreira e das suas histórias. Foi um prazer incrível. Muito obrigado, Isabela. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Muito sucesso na carreira de vocês. Deus abençoe muito e que vocês continuem com esse trabalho lindo. É muito bom ter pessoas que estão iniciando isso de visualizar mais o feminino. Que vocês tenham muito sucesso e possam progredir muito mais. Uhum. Agradecer também novamente você, Isa. Muito obrigado pela sua disposição. Foi uma honra ter falado contigo. Basquete é uma esporte que nós todos amamos. E uma última pergunta. Ganhar o jogo no último segundo com uma bola de 3 ou com um toco? Não entendi. Cortou na hora. Ganhar um jogo no último segundo com uma bola de 3 ou com um toco? Cara, aí você pegou. Aí vai depender do jogo, da situação, mas acho que com um toco é mais emocionante. Hum, Não sei, eu tô bem na dúvida. Os dois é, mas acho que o toco, você pega a bola cheia assim, acho que é melhor ainda. Bom, com essa pergunta, essa dúvida que a gente implantou na cabeça da Isabela, encerramos a live de hoje. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, Isabela, pela presença. Desejamos sucesso na sua carreira. Muito sucesso no novo clube que você se instalou, foi contratada. E vamos estar na torcida sempre. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Obrigada, gente.